abrir as Bíblias em Oséias, capítulo 8. Oséias, capítulo 8. Vamos ler apenas o versículo número 13. Diz assim: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem. Mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Vamos orar. Nosso Senhor, nós graciosamente nos acolhemos diante, nos encolhemos diante da Tua palavra, como aqueles que precisam realmente de instrução, precisam que os Teus olhares estejam voltados para nós. Ajuda-nos, ó Deus. De forma muito graciosa, o Senhor sonde o nosso coração. O exponha para nós mesmos. Que possamos ver as ramificações que estão sendo desenvolvidas ali, as raízes. Que possamos ver os compartimentos do nosso coração, até mesmo aqueles dos quais nós fugimos. Não queremos olhar. Fingimos que não estão lá. Que o Senhor nos ajude. O propósito em tudo isso seja de que o Senhor seja glorificado até mesmo nas surpresas, nos assaltos, nas dores, nos constrangimentos do nosso próprio ser, exposto diante de nós à luz do Teu olhar penetrante, ó Deus, mas também consolador. Obrigado, Senhor, por fazer isso conosco. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Nós passamos um bom tempo fazendo a exposição todo o livro de Oséias. Oséias ele abre a sequência daquilo que foi conhecido por profetas menores. Essa terminologia não é uma terminologia bíblica, é uma terminologia cunhada no século IV, século V, por Santo Agostinho, por causa não da falta de importância em relação aos outros profetas, como Isaías, Ezequiel, Jeremias, mas por causa do conteúdo mesmo pequeno, então profetas menores em relação ao conteúdo. O ministério de Oséias ele é situado em torno dos anos do século VIII antes de Cristo, os anos anteriores ali, muito breves do exílio que o povo do reino do norte sofreu sob a Assíria. Então, o cativeiro assírio foi para o reino do norte, o cativeiro babilônico ali foi para o reino do sul. Depois a Babilônia tomou a Síria, né? Mas, primeiramente, nós vemos o cativeiro assírio ali, que aconteceu por volta de 722 a.C. Então, Oséias prega, antes disso acontecer, ele grita o motivo disso. Então, existe um alerta muito grande, uma tensão muito grande, mas também, nas partes finais ali, especialmente o capítulo 14, nós vemos alguma palavra de esperança ali. Apesar de encontrarmos algumas luzes, alguns lampejos de esperança, né? Mas é um livro muito amargo, até mesmo por causa da experiência de Oséias. O adultério é experimentado por Oséias mesmo, no seu matrimônio, no seu casamento, para ser uma ilustração viva mesmo do relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus. A mensagem dele consiste, então, em denunciar o povo de Deus e sentenciar o povo por causa do comportamento de abandono de Deus, né? E isso porque é interessante, eu achei maravilhosamente pedagógica a forma como isso acontece, quando a gente olha à luz de toda a teologia do Antigo Testamento, porque esse distanciamento do povo de Deus não aconteceu repentinamente. Um adultério nunca acontece de uma hora para outra, um assassinato nunca acontece de uma hora para outra, uma mentira nunca acontece de uma hora para outra. Então, isso foi acontecendo gradativamente, irmãos, passo a passo, um passo por vez, uma negligência por vez, uma omissão por vez, uma derrota para si mesmo por vez. Imagine isso, você perdeu para si mesmo e você ficou com o quê? Com paz de consciência. Você fica de paz de consciência porque a sua consciência não acusa. Quando a sua consciência não acusa diante de um pecado cometido,
você tem paz de consciência. Isso não tem nada a ver com paz com Deus, mas você fica com paz de consciência. Então, imagine que toda vez que você perde para si mesmo, no sentido de que você deveria ganhar, né? A luta contra a carne ali era uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em você, então você venceu ali, você está desenvolvendo a salvação, porque é Deus que opera em você, o querer e o realizar. Então, um passo por vez, o povo foi se perdendo durante o caminho. E os propósitos pactuais do Senhor, eles foram colocados à parte do povo de Deus, gradativamente. Então, um prazer para mim significa um desprezo para Deus, nesse sentido de oposição de vontades, né? E isso é absurdamente importante, irmãos, porque a gente menospreza os detalhes. Os detalhes são importantes demais. Um comportamento, um olhar, uma fala, um tom de voz, uma história desenvolvida. Os detalhes são muito importantes. E isso fica muito nítido, por exemplo, quando nós percebemos algumas fagulhas disso acontecendo no meio do povo de Deus. Você, primeiro assim, você suspeita, né, de si mesmo. Rapaz, será que eu estou enxergando demais? Né? Eu não estou dizendo só de mim, né, como pastor, mas os irmãos que são mais experientes entendem o que eu estou falando. Experientes na fé, maduros, né? E disse, rapaz, será que eu estou enxergando demais? Será que é isso mesmo? Será que eu estou sendo muito negativo? Será que eu estou sendo muito fatalista, né? Mas isso não era. A pessoa não se portava dessa forma. Esse não é um jeito adequado de falar. E aí você vai olhando esses detalhes que nitidamente são detalhes negligenciados por aqueles que os praticam. Negligenciados. E aí é aí que vem um perigo, porque a ruína deles não aconteceu rapidamente. Aconteceu lentamente. E é mais alarmante o fato do Senhor mandar inúmeros profetas e eles rejeitarem os profetas. Então, lentamente, desde a tomada da terra prometida, 700 anos atrás de Oséias. 700 anos atrás de Oséias, irmão. A queda do povo demorou 700 anos. E é interessante porque o profeta ele coloca aqui de forma tal que é impossível o arrependimento. Impossível o arrependimento. É impossível. O coração deles se perdeu a tal ponto que a justiça de Deus não permite a proximidade do amor de Deus com esse povo. Não permite. E isso é aterrador, porque nós podemos nos distanciar a um ponto que não há mais volta. Não há. Nós podemos cavar um buraco tão fundo do qual é impossível sair. Impossível. E isso é alarmante. Não tem nada a ver com o poder de Deus, com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus. A sujeira do povo tornou inacessível o amor de Deus. Inacessível o perdão do Senhor. Inacessível. E isso é aterrador. O arrependimento se tornou impossível. Olha o capítulo 5 aí. Capítulo 5, versículo 3. Ó. Conheço a Efraim. Efraim é uma forma reduzida de falar sobre o reino do norte, né, Israel. Conheço a Efraim. Israel não me está oculto. Isso é aterrador, não é não? Imagine Deus falando isso para você. Conheço fulano. Você não está oculto. Não está. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para Deus. A sua disposição, a sua conduta, a sua vida, o seu comportamento não lhes permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição, aí contrasta com o Espírito do Senhor, está no meio deles e não conhecem o Senhor. Avança um pouquinho, vai no capítulo 7. Olha o versículo 1. E é interessante porque essa linguagem aqui utilizada é a mesma linguagem que Oséias utiliza para falar dele com a mulher dele, a esposa dele. De que ele tenta reaver o casamento, reaver o matrimônio, e ela simplesmente rejeita. É como se Oséias causasse repulsa a ela. Então, quando ele se dispõe a buscá-la, ele é rejeitado, ele é reprovado.
E quantas vezes não acontece isso? Quando a pessoa é buscada, quando a pessoa é chamada, quando ela é tentada atrair de todas as formas, mas mesmo assim encontra rejeição. Quando me disponho, a ideia de disposição de Deus aqui é o exercício da compaixão, é aquela a misericórdia de Deus. Quando eu me disponho, quando eu exerço a compaixão para mudar a sorte, a ideia de que o Senhor chega para perto, se aproxima com compaixão para sarar as feridas do povo, por si aí da ideia de então, né, o que acontece quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar a Israel, então se descobre, então é descoberto, então é revelado a ideia de aproximar e ver. É revelado o quê? A iniquidade, a podridão, como também a maldade de Samaria. Por quê? Porque operam a falsidade, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. O versículo, a versão internacional coloca da seguinte forma: quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam as ruas. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? O que aconteceu? Eles cavaram um buraco com as suas escolhas, com as suas decisões, com as suas vontades, com as suas particularidades. Eles cavaram um buraco fundo demais do qual eles não conseguem sair. Simplesmente não conseguem sair. Não há corda grande o suficiente para tirá-los desse buraco. E entenda aí, foram 700 anos para isso acontecer. Vez após vez, erro após erro. E está tudo bem. E está tudo bem, né? Ao versículo 2 do capítulo 7. Qual era a disposição? Qual deveria ser a disposição deles, né? Não dizem no seu coração, eles não consideram o seu coração, eles não discernem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Olha o desprezo da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do fato de que Deus vê. Olha a insensibilidade causada por uma piedade aparente, por uma fé aparente, por um temor aparente. Ele sequer considera que eu sou Deus, que eu vejo, que eu observo, que não é possível esconder a maldade de mim agora, pois os seus próprios feitos me cercaram. Olha como é interessante. Às vezes, sabe quando isso acontece com o mentiroso. O mentiroso é assim, né? Ele conta uma mentira e aí daqui a pouco ele é encurralado e ele precisa contar outra mentira para defender aquela mentira. E agora já tem duas mentiras que ele precisa defender. E agora o campo aumenta, porque ele tem que ter um raciocínio melhor. Aí, quando uma dessas duas mentiras elas são expostas, e aí ele tem que inventar outra mentira e outra história para esconder essas três mentiras, e isso tudo vai cercando ele fica completamente encurralado. Essa é a linguagem do profeta aqui. Os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Um puritano diz que a hipocrisia anda invisível para quem pratica, mas não para Deus. Já vê. Contudo, irmãos, apesar de tornar o homem cada vez mais insensível para ela, a falsa piedade, ela deixa marcas, ela deixa consequências não temporais, apesar de serem vistas temporalmente também, mas ela deixa consequências eternas. Quais são essas consequências? É o que nós vamos ver. Esse é o tema da mensagem, as consequências da piedade aparente. Piedade aparente tem uma consequência. A maior delas, da onde vem tudo, é a insensibilidade. A insensibilidade. Irmãos, nós podemos colocar sinônimos para a insensibilidade, mas vamos ver algumas delas aqui. Mas a maior é a insensibilidade, e da insensibilidade vem tudo mais. Mas quais são as consequências? É importante a gente saber, porque aí a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Será que eu tenho traços disso? Será que eu percebo traços disso? Será que o meu marido tem traços disso? Será que a minha mulher tem traços disso? Será que os meus filhos têm traços disso?
É importante entender porque a gente precisa considerar. Porque aí, quando nós nos encontramos numa situação de insensibilidade, não espere sentir nada, você não vai sentir não. Agora você caminha pelo que você sabe, pelo que você conhece, não é pelo que você sente. Você sabe o que tem que fazer. É o que é. Então, a igreja local, ela é o prumo da piedade. O distanciamento da igreja local é uma das primeiras coisas. A apatia para a igreja local, a falta de interesse pela igreja local, a falta de envolvimento com o povo de Deus. Porque aí, se a igreja local ela é o prumo da piedade, sabe aquele prumo que bota na parede para ver se a parede está reta? Então, o prumo da piedade. Então, é a igreja que vai mostrar se a sua fé é reta ou é torta, se a sua piedade é verdadeira ou é falsa, se a sua piedade é íntegra ou é corrompida. Por quê? Porque o seu cônjuge e os seus filhos já estão tão envoltos por essa atmosfera que eles não vão conseguir mais fazer a diferenciação. Não vão conseguir. Eles estão em volta ali, aquele contexto, aquela realidade, aquele ambiente. Eles assimilaram aquele tipo de espiritualidade, aquele tipo de fé, aquele tipo de devoção. Eles foram completamente assimilados. Então, eles não vão fazer isso. É aqueles que vivem nesse padrão ortodoxo, fiel, que vão fazer. Então, a igreja local é o prumo da piedade. E justamente por isso, a piedade de aparência, ela se alimenta de quê? Do isolamento. Distanciamento, do forte desejo de autonomia. E nós podemos, assim, irmãos, ter um vocabulário absurdamente grande, rebuscado. Nós podemos ter inúmeras racionalizações, inúmeras narrativas sendo desenvolvidas na nossa mente, mas o que realmente nos convença, mas a grande absoluta verdade, ela ainda permanece. Nós estamos apenas nos enganando de uma forma ainda mais aceitável e indolor. Nossa fé, ela precisa ser autenticada por outros. Tem uma passagem nas Escrituras que sempre fica latejando na minha mente quando eu falo sobre isso, que é aquela passagem de que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 5, disse: ninguém dá testemunho sobre si mesmo. O próprio batismo é sinal disso, é de que outros dão testemunho por nós. Então, em João capítulo 5, versículo 31, olha aqui, ó. Senhor diz, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele está fazendo referência à lei mosaica. O fato de que é necessário testemunhas para falar a nosso respeito, para falar da nossa inocência, para falar do nosso caráter. Ele está fazendo referência a isso. E os fariseus entendiam isso muito bem. Então, ele diz, se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, vamos refletir um pouquinho sobre, brevemente. Vai ser bem breve, eu vou mais pontuar, mais dar um esqueleto para vocês aqui, um esboço, do que desenvolver por causa do tempo. Mas vamos observar aqui as consequências e o resultado de uma piedade aparente, o que ela causa, né? Como nós nos tornamos aquilo que ela vinda de si e o seu fim. Então, falta de temor ao Senhor, versículo 1. Versículo 2, uma confiança presunçosa. Versículo 1, falta de temor ao Senhor. Versículo 2, uma presunção, uma confiança presunçosa. Versículo 4 a 6 e 11 e 12. 4 a 6 e 11 e 12. O zelo egoísta. Versículo 8 e 9. Temor a homens. E isso daqui é uma das grandes evidências, viu, irmãos? Nós passamos a olhar para a nossa reputação. Nossa imagem importa mais, não nossa devoção. Como nós seremos vistos e não como o Senhor vê. É uma transição aqui de temores. 8 a 9, o temor a homens. E o versículo 13, uma religiosidade morta. E aqui é importante, porque a religiosidade não vai embora. Porque assumiu a parte da nossa existência. É o que nós somos. Nós somos crentes, evangélicos. Então nós dizemos até assim, eu sou evangélico, mas estou afastado. Mas continua sendo evangélico. Né? Então a religiosidade não sai da gente. Versículo 13, religiosidade morta. Versículo 14, 3, 7, 14. 3, 7, 14. Seu fim. Desgraça, né? Seu fim é desgraça. Então, vamos nós aqui rapidinho. A primeira consequência, a falta de temor do Senhor.
E a linguagem aqui é a linguagem alarmante do profeta. Ela ressalta justamente essa falta de temor em completa e absoluta insensibilidade. Deus trata o povo inferior a que ele trata os outros homens, e a lei de Deus não significa nada. Os mandamentos do Senhor eles são desconsiderados, sem qualquer consideração mesmo, são completamente pisados, tripudiados. Não há temor ao Senhor, não há medo. Deus ele foi inferiorizado, ele foi rebaixado, menor do que as criaturas, pior do que os povos pagãos, com os quais ele estava tentando desenvolver relacionamento, mas não com o Senhor. E essa linguagem é muito grande, eles me deixam e buscam outros povos. Então, emboca a trombeta, a ideia é de um sentinela tocando a trombeta porque vem perigo, é de um sentinela conclamando o povo porque o perigo está surgindo. Fiquem alerta, emboca a trombeta, soem o alerta, desperta o povo, a destruição está chegando. Ele vem como águia, aqui fazendo referência à Síria, mas como instrumento do Senhor. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, a ideia de iminência de juízo vai acontecer. E o grande ponto aqui é a ideia de que Israel está completamente indefeso sem Deus. Por que isso aconteceu? Porque eles transgrediram a minha lei e se rebelaram, transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A ideia de transgressão aqui, irmãos, literalmente quer dizer passar por cima. A ideia de menosprezar mesmo, de rebaixar. Não significa nada, é pisar, é passar por cima, não dar atenção, não parar para considerar, não avaliar, é de menosprezo mesmo. Aqui é a seguinte cenário, de que você, o povo conhece a lei de Deus, você conhece o que o Senhor quer, você conhece o que agrada a Deus, mas você simplesmente menospreza. A palavra de Deus diz isso. Aí o seu mas é mais poderoso do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz mas, pronto. O mas já é o passar por cima. Você desconsiderou completamente. Isso ressalta a falta de temor. Versículo 2, a confiança presunçosa. E é interessante, porque essa falta de temor não quer dizer que o povo não tem confiança, não. O povo é absurdamente confiante. Por causa dessa insensibilidade. E nesse tipo de confiança aqui, irmãos, não há devoção real. A devoção aqui existe apenas aparente a Deus, mas essa devoção aparente, porque a piedade aparente, ela exige uma devoção aparente, para quê? Para que a minha consciência saia ilesa diante de Deus. Então eu continuo fazendo as minhas práticas que um crente faz, vindo à igreja, fazendo leitura e qualquer coisa dessa. Por quê? Porque a minha consciência não pode me acusar. Então eu preciso sair ileso diante de Deus. Então eu tenho uma devoção aparente. E aí o Senhor os condena, né? Mostra a contradição deles. A mim me invocam, a mim clamam, a mim pede socorro. Nosso Deus, eles dizem. Nós, Israel, te conhecemos. Obviamente, ele está fazendo referência ao nome dado a Jacó para testemunho da aliança de que ele era o povo formado pelo próprio Deus. Nós, Israel, te conhecemos. E conhecemos aqui é aquele termo que nós falamos aqui inúmeras vezes, que faz referência ao conhecimento por intimidade, a conhecimento fruto de um pacto. Nós te conhecemos. E observe que eles estão apenas atestando aqui a essa altura, eles já estão cegos espiritualmente. Completamente cegos. Eles sequer percebem as contradições das palavras e as suas ações não são completamente contrárias às palavras que saem da sua boca. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Você ama a igreja? Eu amo a igreja. Você ama a palavra? Eu amo a palavra do Senhor. Você acha importante orar? Eu oro, eu acho muito importante. Mas a vida não segue. Eles consideram que o tipo de fé que ele tem, porque eles têm fé, mas o tipo de fé que eles têm não nutre a alma deles, não nutre o espírito dele. Eles consideram que o tipo de fé deles é suficiente, mas é o tipo de fé deles, forjado por eles, que não agrada a Deus. Outra consequência disso no desenvolvimento é um zelo egoísta. Então, entenda, eles continuam com as práticas religiosas deles, irmãos. A linguagem continua a mesma, mas esse zelo é simplesmente por causa do egoísmo deles, porque eles precisam justamente dizer isso que eles falaram no versículo 2. Nosso Senhor, nosso Deus, nós somos Israel, te conhecemos.
Olha, vamos ler aqui o versículo 4 a 6, 11 a 12. Diz assim, ó, eles, o Senhor os condena, né, a boca de Oséias, eles estabelecem reis, mas não da minha parte. A ideia é de que eles deveriam realmente observar a linhagem que viria do Senhor e consultar o Senhor. Eles estabelecem reis, mas não da minha parte, constitui príncipes, né, governantes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O que é que eles faziam isso? Eles colocavam isso diante da adoração do Senhor. Eles consideravam que eles poderiam adicionar elementos ao culto ao Senhor e ainda assim serem considerados fiéis ao Senhor. Versículo 5. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Isso daqui é aterrador. Imagine isso. Imagine uma situação tal de frieza, de apatia. E não importa quantas visitas você receba, quantas exortações você receba, quantos livros você lê, quanto você lê a palavra de Deus, quanto você se dobra para orar, quanto você escuta louvores, não importa o quanto, parece que há uma incapacidade para a contrição, parece que há uma incapacidade para a devoção. E ainda assim, está tudo tranquilo. O que é mais aterrador no desenvolvimento aqui, o que é aterrador mesmo, é porque a pobreza espiritual é suprida pela riqueza material. Porque ele constrói os seus palácios. Eles constroem os seus palácios. E é interessante porque, porque se você fosse afligido de enfermidade e pobreza, você corria para a igreja na hora. Não é assim que acontece? É assim. Se você fosse açoitado de enfermidade, se carecesse de recurso, você corria para a igreja. Porque você ia saber que tem uma sombra ali para você se escorar. Aí ia ser uma busca egoísta, obviamente, né? Mas você fazia isso. Mas aqui o lance é porque a pobreza espiritual não causou pavor porque foi suprida pela riqueza material, é o que ele vai desenvolver. Suprida. Até quando serão eles incapazes? A ideia de ter uma vida que, embora clame por condenação, é insensível para eles. Versículo 6, porque vem de Israel. Isso aqui também é... Sabe quando você conhece uma pessoa e já sabe o que esperar dela? Já sabe. Fulano? Não adianta não. Não adianta não. Só formou um padrão de vida, um testemunho de vida, uma história. Você já sabe o que esperar. É o que aconteceu aqui. Porque vem de Israel. É obra de artífice, não é de Deus. Eles assumiram um testemunho de vida que só pelo fato de ser de Israel já pode ser esperado o mal deles. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Ele está fazendo referência aqui ao bezerro feito por Arão, né, que simboliza ali a idolatria do povo, e parece que isso ganhou escola. E desde aquela ocasião, no pé do Sinai, ainda existiu geração passando para outra geração que ainda observava essa prática pecaminosa. 700 anos, irmãos. 700 anos. Versículo 11. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Porquanto você multiplicou suas devoções para pecar. Porquanto você multiplicou as suas orações para pecar. Porquanto você multiplicou as suas leituras para pecar. E essa é a ideia que o texto quer passar aqui. Uma devoção podre, de um zelo carnal, para dar paz de consciência, embora não exalte a Deus. Porquanto Efraim multiplicou seus altares para pecar, estes lhe foram para pecar. A vida de aparência, irmãos, é como se ela se adaptasse, levando-nos para tão longe,
tão longe, ao ponto de nós não reconhecermos a verdadeira devoção, o verdadeiro deleite, a verdadeira contrição, o verdadeiro zelo. Isso acontece muito quando você vê pessoas que saem de igrejas feridas, pessoas que foram maltratadas por pastores, pessoas que foram maltratadas por igreja e ficaram ali insistindo, e foram tão açoitados, que eles não sabem mais distinguir o que é um culto, o que é a presença de Deus, o que é o agir do Espírito Santo, o que é a intimidade com o Senhor. A cicatriz da alma dele já está tão volumosa, tão em alto relevo, que eles sequer conseguem. Pessoas assim dificilmente conseguem viver de novo a vida da igreja. Dificilmente. Versículo 12: embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como coisa estranha. Eles continuam praticando o culto, eles continuam com as suas observâncias do calendário litúrgico religioso judaico. Eles continuam, eles não deixaram isso. Mas a lei de Deus é completamente estranha ao ponto de ser irreconhecível. Então, o zelo da piedade de aparência é baseado em seus próprios critérios, em seus próprios conceitos, em suas próprias verdades, ao ponto de não conseguir nem mais distinguir. Versículo 8 e 9, aí vem o natural. Nós sempre tememos a Deus. Nós sempre tememos alguém. Se não for a Deus, será homens. Mas nós sempre tememos a Deus. O temor a Deus não se preocupa com a aparência, com a imagem. Entende o que eu estou dizendo aqui? A aparência que nós nos preocupamos no temor a Deus é para não aparentar o pecado. Mas não a nossa autoimagem. A nossa autoimagem deve ser só para o testemunho de devoção, de zelo e piedade. Nós não estamos nem aí para aparecermos bonitos eroticamente, sexualmente. Nós não estamos nem aí para cuidar do nosso corpo para parecer bonito com a conotação sexual. Nós não estamos nem aí se nós somos pegos em algum vacilo, somos assaltados pela surpresa de que nós falamos algo que não deveríamos, nos portamos de uma forma que não deveríamos, o nosso cônjuge, os nossos filhos se portaram, então nós não estamos nem aí pela imagem que nós queremos ter perante os outros, não estamos nem aí para isso. Há essa transição, essa é outra característica assim, muito evidente daqueles que vivem uma piedade aparente. Se ele não vive para Deus, ele acaba vivendo para si mesmo. E quando nós vivemos para si mesmo, nós nos preocupamos sobre aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Como elas nos enxergam. Qual é o entendimento que elas têm a nosso respeito. Qual é a consideração que elas têm a nosso respeito. Quando nós vivemos para Deus e tememos a Deus, isso não importa. A não ser que eu esteja em pecado. E eu preciso ser exortado. Se não, fulano está falando isso e você, tá bom. É assim mesmo, sou pior do que isso. Não faz nem ideia. Sou muito pior do que isso. Não chega nem perto. Nem perto do que eu sou. Se ele conhecesse, ele falaria ainda mais. Se ele visitasse o meu coração, se fosse hóspede do meu coração, por 10 segundos ele saberia até mesmo o que eu penso dele, do qual eu peço perdão todos os dias. Ele sabe. Então, e como nós vimos, isso não acontece de repente, irmãos. Isso não acontece de repente. É um processo de transmutação aqui. Temor a Deus, transmutado aqui. Temor a homens. Mas o fato é que aos poucos, seu temor ao Senhor, seu temor a Deus, ele vai sendo deformado e vai assumindo uma forma da criatura ao invés do Criador, passando a temer aqueles que estão ao seu redor. Aparência, lembra? Não é em ser, mas é o parecer. O desejo de agradar ao outros, o desejo de aprovação. O versículo 8. Israel foi devorado. Essa é a condição atual. Israel foi devorado. E aqui ele mostra as consequências do abandono de Deus. Eles tinham tudo. Mas eles mendigaram migalhas e ainda assim foram rejeitados.
Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. É interessante porque o Senhor se agradava, o Senhor os buscou, o Senhor cuidou, o Senhor edificou. Porque subiram à Síria, o jumento montês anda solitário, a ideia de que eles vagam sozinhos. Que buscam, tentam comprar amores, tentam comprar devoção, tentam comprar afeto, tentam comprar a cumplicidade, mas ainda assim é desprezado. Temem as nações com as quais Deus pode fazer se tornar pó, mas não temem ao Senhor. A ideia de que eles buscaram o próprio isolamento, não importa quantos e não importa quantos estejam ao seu redor. Ficar isolado de Deus significa a própria destruição. E aí no versículo 13 nós vimos a religiosidade morta, que é aquilo que traz uma paz de consciência que mata cada vez mais. É a morte por insensibilidade. Entenda, quando nós assumimos, irmãos, esse padrão aqui, eu não sei se você tem assim, esses alertas, né? São alertas angustiantes, sabe? Porque quando você percebe que você está fazendo uma coisa que lhe dá muito prazer e que você não vê no primeiro momento problema, e você faz cada vez mais aquela coisa, e aí você é surpreendido pelo fato de que o alerta soou, e aí você fica apavorado, porque você já se adaptou àquilo, aquilo já faz parte de um hobby, aquilo faz parte do seu momento de entretenimento, ali faz parte da sua alegria, e você se vê diante do fato de que você precisa largar aquilo, rejeitar aquilo, seja qualquer coisa, irmãos. Relacionamentos, afazeres, comportamentos, entretenimento, vida virtual, qualquer coisa. Mas o ponto é que quando o alerta soa, quando a placa ela começa a piscar, nós não podemos simplesmente gritar e apagar. Não tem eu vou dizer não. Não. Um detalhe. Não tem, irmão. Não tem. Entre o abismo da condenação e o estar com Deus é um passo. Não tem, não tem um deixa para lá. Nós estamos lidando com coisas absurdamente importantes. A morte do Senhor Jesus Cristo significa alguma coisa. A encarnação do Filho de Deus significa algo. Então nós não podemos tratar de coisas pequenas, desprezar como se não fosse nada, irrelevantes. Mas algumas pessoas trazem, que é isso? Também não é isso tudo não. Não é isso tudo não. Está enxergando coisa demais. Mas o ponto é que há um tipo de domesticação da fé, sabe? Como o Charles Spurgeon disse, nós não precisamos proteger o Evangelho, defender o Evangelho. O Evangelho é o leão. Você solta ele, ele defende a si mesmo. Mas nós conseguimos domesticar o Evangelho. Domesticamos a fé. Parece um gatinho indefeso. Um ursinho de pelúcia, sabe? Parece. Aí quando isso acontece, nós assumimos uma piedade como um mero padrão moral. Aí é o problema. Quando a piedade, que é algo sobrenatural de outro mundo, se torna um mero padrão moral. E aí você começa a pautar a piedade como um aspecto de moralidade. Eu sou uma pessoa ética no meu trabalho. Sou uma pessoa íntegra nos meus relacionamentos. Eu zelo pela minha esposa, pelo meu marido. Eu zelo. Então eu ando com Deus. Olha o que nós fizemos. Nós tornamos a piedade possível para o mero homem. Não é possível para o mero homem. Não é. De forma alguma. Mas quando a piedade se torna apenas um aspecto moral, acabou. O que eles fizeram? Quantos não vão para a igreja assim, irmãos? O Osho disse que o domingo é o dia de maior idolatria do mundo. Eles adoram ídolos. Muitos e muitos adoram ídolos aos domingos. Deuses fabricados segundo a conveniência de cada um. É o que eles faziam. Eles amam. Olha a linguagem. Eles amam o sacrifício. Então, assim, você podia dizer aqui, eles não têm sacrifício, né? Mas aqui é um elemento de culto deles.
Então, trazendo para o nosso contexto da Nova Aliança, eles amam os louvores. Eles amam as orações. Eles amam a ceia. Eles amam os sacrifícios. A ideia daqui de amar, irmãos, olha, imagine isso, ó, a situação que estava do coração deles. E ainda assim, aquela prática que deveria ser de devoção ao Senhor traz satisfação a eles. O que é isso? É a paz de consciência que eles tanto querem. Eles se satisfazem, eles têm prazer, embora Deus abomine. Eles fazem isso, por isso eles sacrificam. Ó, observa, como assim, ó, o objeto de culto não é mais Deus. Eles mesmos. Eles cultuam para eles. Eles vão ao culto porque, olha, eu preciso, é domingo, eu tenho que ir ao culto. É quarta-feira, se eu não for ao culto, como é que eu vou ficar durante a semana? Já vou me sentir mal. Não sei nem como é que eu vou ficar com a minha consciência. Para eles. Não é para o Senhor, é para eles. Ah, pastor, aí tem alguns que são da igreja de Corinto, né, que dizem assim, então eu nem vou, pastor, se eu tivesse, eu nem vou. Não. Eu fazia parte da igreja e era recorrente. Quando tinha ceia, tinha gente que não ceava. Por quê? Porque estava com raiva do irmão. Porque estava brigado com o irmão. Porque estava brigado com o cônjuge. Aí não ceava. E aí entrava ceia, saía ceia, entrava ceia e não ceava. E aquelas pessoas, elas não tinham vergonha de esconder, não. Elas ficavam aparente mesmo, porque criou-se um entendimento de que aquilo dali era um comportamento piedoso. Ela está se humilhando, é como se estivesse se flagelando, sabe? Não. Você tem que resolver ir. No mesmo instante, resolver ir. Você sabe que está aquilo, você vai encontrar-se com o Senhor, resolve. Você vai cultuar o Senhor, resolve. Assim. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Então entenda, não é para Deus, mas para Ele. Eles gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. É vão, é inútil. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Entenda, não vai ter outro cativeiro egípcio, né? Vai ter um cativeiro. Mas a ideia aqui é que eles abandonaram o Senhor e eles serão escravos das suas próprias escolhas. Serão escravos daquilo pelo qual eles abandonaram o Senhor. Prazeres, trabalho, bens materiais, mas serão escravos. Viverão, não se satisfarão e isso consumirá. E por fim, a desgraça, né? Versículo 3, versículo 7, versículo 14, a desgraça. Então entenda, irmãos, não importa quanta paz de consciência nós tenhamos fabricado, não importa a abundância da vida religiosa que nós nutramos, não importa as narrativas que criamos para nos convencer, o fim nunca será bom. Versículo 3, Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Versículo 7, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. E aqui é importante, ó. O que está plantando agora pode não parecer grave. Vento é vento, irmão. Vento parece inofensivo, né? Mas o que está sendo plantado agora, paulatinamente, vai se engrandecendo, aumentando, se potencializando. E a colheita vai ser aterradora. Não haverá seara, e a erva não dará farinha. E se a der, comê-la-ão os estrangeiros. E foi isso que aconteceu. A ideia aqui é de que tudo que eles estão se fartando agora não será suficiente para mantê-los, para nutri-los. A alma deles ainda continuará faminta. Agora, por que isso, irmãos? Por que isso aconteceu? Onde começou? Quando foi o ponto de partidas para esse desvio? E o profeta mostra que foi justamente quando eles pararam de considerar Deus naquilo que eles faziam.
Então eles não viam mais a punição, eles não observavam o castigo, a desgraça, eles simplesmente continuaram, porque Israel se esqueceu. A ideia de esquecer aqui é lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo perece porque lhe falta entendimento. A ideia aqui é de ignorar. O povo me ignora. Olha a linguagem que Deus utiliza. Deus, irmão. Se tu ignorar o teu pai, tua boca não fica inchada, não? Aí em casa acontece um negócio estranho. Se tu ignorar tua mãe, se tu ignorar teus professores, teus chefes, teu cônjuge, acontece o quê? Viver em paz e harmonia. Eu finjo que ele não existe e pronto. Dá certo assim? Olha a linguagem que Deus utiliza. Deus é ignorado pelo homem. E beleza. Não tem problema algum com isso. Porque Israel se esqueceu. Israel ignorou o seu Criador. E aí, entenda, quando não há satisfação no Senhor, nós não vivemos sem satisfação, irmãos. Nós não vivemos. Nós buscamos satisfação, seja na academia, no mundo acadêmico, nos estudos, nós buscamos satisfação nos prazeres, no sexo, no namoro, nas amizades, nós buscamos satisfação nos negócios, nos trabalhos. Nós buscamos satisfação. E foi isso que eles fizeram. Ignoraram Deus e buscaram algo que edificaram palácios. Judá multiplicou suas cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Senhor, tomará. Não festeje nenhuma conquista que você não pode cultuar a Deus por ela. Nenhuma. Que você não tenha plena convicção de que você não a buscou tanto quanto você buscou a Deus. Isso pode pagar viagens, bens, pode lhe dar gozos de prazeres, mas o Senhor consumirá. O Senhor consumirá. Um dia, tudo que foi edificado por alguém cuja piedade é de aparência será completamente consumida pela santa justiça de Deus. Entenda, irmãos, uma piedade de aparência só satisfaz aquele que deseja viver por engano. Só. Daí o isolamento, irmãos. Porque se você faz tudo isso para ter paz de consciência, você não vai querer alguém que lhe alerte, vai? Você não vai ter paz de consciência. Uma vida de aparência só satisfaz aquele que deseja viver uma vida de engano, uma vida de paz para se deleitar em sua carne e nesse mundo. Vamos orar. Nosso Senhor, não permite que a tua igreja, Deus, permita que a tua igreja experimente testemunho semelhante a esse. Não permita, Deus, que nenhum daqueles que estão aqui, ou daqueles que fazem parte dessa igreja, desfrute de uma desgraça como essa. Não permita que qualquer conquista os satisfaça se eles não tiverem intimidade com o Senhor, ó Deus. Não permita, Senhor. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus.